Alô, fala Brasil, está no ar. Mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta, a tentar entender o que é esse país, esse mundo em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Pois é, meus amigos e minhas amigas, hoje tivemos a notícia da morte do dramaturgo, do diretor teatral, do teatrólogo, do pensador José Celso Martinez Corrêa. Acho que quem me assiste assim, né, faz parte da minha bolha, né? Geralmente conhece, talvez não a fundo, a obra do Zé Celso, mas sabe mais ou menos quem foi o Zé Celso Martinez Corrêa. Talvez não tenha a dimensão da importância dele para o teatro brasileiro, não mundial também, não só brasileiro. Mas o que eu posso refletir é o seguinte, né, gente? Arte, cultura, né, são coisas fundamentais, essenciais para toda a sociedade. Né? Toda a sociedade produz cultura, né? E toda a sociedade produz manifestações artísticas, ou seja, né, expressões dos sentimentos e da visão de mundo de uma determinada pessoa, como ela vê determinados fenômenos, como ela vê o mundo, a sociedade que ela está inserida, como ela vê as pessoas, como ela sente as coisas, né, ao seu redor. Isso é arte. Né? E existem artistas, né, que se resignam ao papel de endossar aquilo que já está em curso na sociedade, ou seja, as ideias dominantes na sociedade, e existem os artistas que questionam, né, que se perguntam: será que o que está aí é realmente bom e necessário? Será que não pode existir uma outra realidade? Existem artistas que vão na contracorrente do pensamento dominante. Zé Celso Martinez Corrêa era um desses artistas. Ele, na verdade, ele era uma pessoa que dedicou a vida à arte, mas dedicou a vida a um determinado tipo de arte, que era uma arte problematizadora, que era uma arte questionadora, que era uma arte, enfim, que trazia consigo a ideia de mudança. Ouso a dizer, era uma arte revolucionária, né? Era uma arte que propunha um outro tipo de sociedade, né? Ao denunciar as mazelas desse país, né? A fome, a miséria, as injustiças, ao denunciar a ganância, ao denunciar o colonialismo, ao denunciar, né, a burguesia podre que nós temos e tivemos nesse país, o Zé Celso ele se punha de um lado. Né? Ele dizia, não, meu lado é esse aqui. Né? Eu sou artista, sim, quero entreter as pessoas, quero que as pessoas venham assistir uma peça para se divertir, mas quero que elas pensem também em determinadas questões que eu vou trazer para vocês. Esse era o Zé Celso. Né? Na verdade, o Zé Celso ele tem uma carreira que começa aí, se impulsiona já nos anos 50, né? Se eu não me engano, ele ingressa no Teatro Brasileiro de Comédia e depois, no final dos anos 50, ele forma o Teatro Oficina, né?
que é uma das experiências mais revolucionárias em termos de arte e cultura, em termos de teatro, com certeza, né, da história desse país e talvez da história mundial, que faz aí, né, na sua época, né, dialogava com grupos aí como Living Theatre e do Julian Beck, né, ah, que também traziam propostas inovadoras, bastante interessantes, né? O Zé Celso Martinez Corrêa, ele, como eu coloquei, ele fazia parte de um tipo de artista que é um tipo de artista que não se conforma. E é um tipo de artista que se colocou sempre, né, politicamente ao lado do povo, por assim dizer. Né? Obviamente, fazia do teatro um instrumento disso, de denúncia. Não só disso, ele tinha, obviamente, as suas questões estéticas também, mas ele não punha a estética acima de qualquer coisa. A estética estava também em função de uma determinada narrativa política a qual ele acreditava. Né? O Teatro Oficina dialogava muito com, com Brecht, né? E com os modernistas, né? Dos anos 20 e 30, e depois, né? Nos anos 60, com o tropicalismo. Né? Nem todo tropicalismo tinha um discurso político que o Zé Celso vai imprimir, mas esteticamente era uma ruptura. Né? Muita gente diz que o Teatro Oficina se enquadra dentro do movimento tropicalista, inclusive. É uma questão. Né? Bom, gente, o que eu gostaria de dizer para vocês é que quando parte uma pessoa dessa, a gente, né, fica de luto, fica entristecido e também fica refletindo o seguinte sobre a obra, sobre a carreira dessa pessoa, mas sobre o significado delas. Né? E também a gente vai lidando com a seguinte constatação: uma geração está nos deixando, uma geração de artistas muito interessantes, de artistas, né, muito criativos, muito inovadores, está nos deixando. Né? No passado, nós perdemos muita gente: Erasmo Carlos, Gal Costa, Jô Soares, Rolando Boldrin, outros aí que, né, a gente, talvez eu não cite o nome, né, não me lembre. Né? A nível internacional também temos tido perdas. Né? Tina Turner foi a mais recente, né? mas outros aí também da mesma geração do Zé Celso Martinez Corrêa, que tinha 86 anos, também está nos deixando. Então, é uma geração que está fazendo a sua passagem, por assim dizer. Rita Lee, né? Não podemos esquecer Rita Lee, é um pouco mais jovem, mas podemos dizer que é da mesma geração. Né? Então, esse pessoal está nos deixando. Né? Outras pessoas vão vir, com certeza. Né? A roda do mundo não para. Né? Não vai surgir mais nenhum Zé Celso Martinez Corrêa, mas vão surgir outros, né? Tão bons quanto, né? Com outras propostas. Então, aqui não é nenhum saudosismo também. Não, não, a vida é breve, é passageira mesmo. Né? O que eu quero colocar sobre o Zé Celso, e aí vai a minha admiração dele, é que ele foi um cara que se colocou contra, né, dois poderes. Primeiro, o poder político, né, da repressão política na época da ditadura militar, justamente no período em que o Teatro Oficina foi muito engajado politicamente, fez peças como Rei da Vela, né, Graças Senhor, né, Roda Viva e tantos outros espetáculos que tinham, né, um cunho questionador, e por conta disso eles foram alvos aí do CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Né? Tiveram, né, espetáculos invadidos e foram os atores agredidos, e depois o mesmo Zé Celso foi preso, né, pela ditadura, foi torturado durante 3 semanas direto e exilado em Portugal. Mas também o Zé Celso ele se colocou contra o poder econômico, né, personificado aí na figura do Silvio Santos. Né?
muita pouca gente aí tem lembrado, mas ele travava uma luta contra o Silvio Santos, né, pela posse, né, de um terreno que já tinha sido dele, né, e obviamente ele tinha perdido por questões de dívidas, né, e por conta da sua atuação no mundo das artes, né, e ele estava entrando com uma justiça contra o Silvio Santos, estava até querendo que o Silvio Santos doasse o terreno para ele, fazendo um discurso: olha, Silvio, você, né, é um cara que diz que é um cara do povo, papapá, aquela coisa toda, por que você não doa esse terreno que vai fazer falta para você para o teatro, para a gente fazer teatro para o povo, né? Então foi extremamente interessante, né? Esse combate aí do Zé Celso Martinez Corrêa, tanto com desrespeito aí aos poderes constituídos, né? Principalmente no período da ditadura civil-militar, empresarial, mas também contra o poder econômico que nunca, né, apoiou de série, nunca apoia a cultura, de fato, a arte, a cultura, e não ia apoiar um cara como o Zé Celso, né? Então aqui vai aí minha homenagem ao Zé Celso Martins Corrêa. Poderia falar hoje sobre outros assuntos, como, por exemplo, acabou de passar a reforma tributária na Câmara. Poderia falar sobre isso, mas, sabe, Lula, Haddad, Tarcísio de Freitas, Bozo, não são mais importantes que Zé Celso. Nunca. Então, meu adeus aí ao querido mestre aí dos dramaturgos brasileiros, né? Eu que sou um fã de teatro, também o reverencio. Conheço pessoas que trabalharam com ele e estão profundamente aí entristecidos hoje. Meu abraço aí a todos. E, tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã. Amanhã falaremos sobre reforma tributária, hein? Tchau, tchau, pessoal.